Oi, gente, tudo bem? Mais uma live aqui da Maratona de Arquitetura. Hoje vamos ter mais um convidado, que é o Alex Pires, e daqui a pouquinho ele está entrando aí na sala, já está chegando, e aí nós vamos começar a conversar. Só um minutinho, estou ajeitando aqui o meu fone. Muito bacana está sendo essa maratona de arquitetura online aqui com as lives no Instagram. E muito produtivas, profissionais excelentes que têm estado aqui conosco de várias cidades. Hoje é um da nossa região aqui, o Alex Pires, né, de Presidente Venceslau. E hoje fechei também com um arquiteto de Brasília, que faz um trabalho fantástico. Também tem uma empresa que tem um tipo de pedras e tal, mas eu vou deixar para falar no dia que ele vier. Se eu não me engano, ele vem dia 1º, no dia do feriado, né? E hoje nós vamos falar aí com o Alex. Então ele já está aqui na sala, eu vi ele entrando. Primeiramente eu quero agradecer aí a presença de todos. E, gente, não esquece de bater o dedo aqui embaixo, ó, nos coraçõezinhos, porque quanto mais coraçõezinhos a gente conseguir enviar, mais pessoas são chamadas para a live, né? O Instagram entende dessa forma, beleza? Então, o público aí do Alex, os meus amigos, as pessoas, todos os profissionais que entrarem aí, dá uma apertadinha aí, pode segurar o dedinho aí no coraçãozinho que chama o pessoal. Tá bom? Vamos chamar o Alex então. Deixa eu ver. Aqui. Vai ser um papo bem bacana. Oi, Alex. Oi, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tá, tranquilo. Tranquilo? Ah, É, que bom. tem o fone, ok, acho que não sei se ele vai ouvir bem. Sei. Não, eu pus o fone porque o meu celular, não sei por quê, de uns dias pra cá ele deu um probleminha no som Ah, normal. Então normal. eu tô preferindo ficar com o fone, né? Não, mas tá tranquilo, tá bem. Então, e você sabe que o Instagram agora tá bem, né? Porque eu tive fazendo umas lives uns 15 dias atrás, para trás, logo no começo da pandemia. Meu Ah, Deus, eu acho é? que eles não estavam preparados, caía direto. Eu acho que Teve live que eu fiz, caiu 5, 6 vezes. com eles diminuir, não sei, quantidade de internet para todo mundo conseguir acessar, alguma coisa nesse sentido aí. Hum, Pois é. Você tem mais experiência do que eu com isso, com lives. É. Você não tem feito? Não, tô minha Agora primeira, vai, agora vai deslanchar. minha primeira. Que legal. Ah, a Carol Viáfora teve aqui com a gente ontem também. A dela também foi a Eu primeira. vi, eu vi. Falei, nossa, você saiu Bacana. super bem. Pois é. Então, Alex, Tem que ter a primeira, vai. desculpa, cortou. Mas é assim mesmo, a gente vai na primeira e aí deslancha. Pois é, depois que debutou, vai embora, né? É, Tudo é verdade, festa. com certeza. Bacana. Alex, eu queria que você. O Alex é arquiteto. Eu não sei se eu já falei, porque eu entrei, já comecei falando sobre a Aham, maratona de arquitetura, né? é, E o Alex é arquiteto e eu peço beleza. para que ele então faça a sua apresentação para a gente conhecer ele melhor. Bom, eu me formei na UnoOeste, em Presidente Prudente. E logo assim, quando eu me formei, eu não fiquei aqui. Eu fui para São José do Rio Preto, aqui no interior do estado também. E aí Certo. lá eu trabalhei num escritório de arquitetura que, assim, eu percebi que me ajudou muito no início. Muito a entender como funcionava o escritório, já era um pouquinho maior, já dos que tinham por aqui, né, em Prudente e tudo mais. Certo. E aprender mesmo como que o negócio funcionava na prática, principalmente toda a parte burocrática de um escritório, né, e lidar com cliente A e Carol entrando aí.
E absorver tudo que, principalmente, deu uma cortada, né? Não, tá tudo bem. Tô ouvindo. E eu percebi muito que foi muito importante para mim absorver tudo que eles tinham para me ensinar, porque já era um escritório mais antigo e tudo mais, Que e me bacana. deu essa bagagem aí. Eu fiquei quase 2 anos lá em São José do Rio Preto, e aí depois eu Sei. acabei voltando para cá. E aí Eu tenho depois, amigos arquitetos lá em São José do Rio Preto, muito ah é, bons. É, bacana. é Qual empresa? Você pode falar? Qual empresa foi que você trabalhou? na MS da Suzy e do Certo. Marcelo. Meus amigos. Eles são uma graça. Convidei eles para participar também da maratona. Ah, é? Que legal. É, são meus amigos. Certo. Nós Eu começamos a fiquei. faculdade juntos, você acredita? Sério? Na Nossa, verdade, eles eram meus amigos de faculdade. E o nossa, Marcelo chegou a dividir comigo. Nós morávamos no mesmo lugar, no mesmo pensionato, né? nossa, que legal. Que mundo Nossa, pequeno, né? mundo pequeno. Então, eu E- fiquei um tempo lá com eles. E me Aham, ajudou muito, muito mesmo, assim, a aprender tudo como que era na que prática. legal. E aí eu voltei, acabei voltando para cá, para casa, e eu fiz uma pós na UEL de projeto arquitetônico depois. Sei. Tem uns 2 anos. Nosso tempo Vai passa. abrindo horizontes, né? É. E o tempo passa tão rápido que a gente acaba se esquecendo. Nossa, mas que legal que eles são seus amigos. Nossa, nunca Pois, imaginei. pois é, eu conheci eles. Na verdade, os dois estudavam comigo, eram da minha sala. Nós Uhum, começamos juntos a faculdade, né? Mas é, eles não eram namorados ainda. Eles se sim, tornaram namorados lá na foi. faculdade. E deu certo. E deu certo, né? Tem uma filharada, né? Tem. Deu bastante certo. Que Bastante. bacana. Nossa, Então, Alex, pequeno. e hoje você tem o seu escritório de arquitetura? Aí eu comecei com passinhos de tartaruga, né? Eu falo que Como todo ainda, mundo, né? ainda tô no início aí. Aham, Uma coisa de cada vez aqui, e aí tem dado certo, tem dado muito certo, graças a Deus, e que estamos bom. continuando aí, ainda bem. Hoje é um privilégio a gente trabalhar naquilo que a gente se formou e que gosta e tudo mais, né? Poucas pessoas conseguem fazer isso. E é E interessante que a sua geração, ela já veio com toda essa parte digitalizada, né? já, Então, já, já. então vocês Na dão época um baile na gente, né? Vocês pegam um computador e regaça. é verdade. É bem isso, né? Os Eu, 3Ds, tudo. eu gosto muito dessa parte também de digitalização e maquete eletrônica e render. Eu vi as suas maquetes eletrônicas no Instagram, eu achei muito legal. Tem Geralmente coisas bem sou bacanas eu mesmo. mesmo que gosto e que acabo renderizando a maioria delas, assim. Eu gosto Aham, bastante dessa parte. E é bem isso. A gente aprende, claro, na faculdade, é obrigado a aprender a fazer tudo à mão, né? exato. Mas é por praxe, porque a gente precisa realmente. Mas depois já foi tudo, Computador. tudo pro computador, não tem jeito. Mas você Eu já sabe, entrei na era do AutoCAD direto. já entrou, né? Mas na arquitetura e na faculdade que você fez, começa realmente na prancheta também, né? E É, depois passa pro CAD, né? Eu acho que é importante isso. Porque o arquiteto tem que ter um traço bom, ele tem que desenvolver toda essa parte de criatividade, que é muito diferente você desenhar num papel e no com computador. certeza. E O tempo é outro, né? até no dia a dia, para se virar na obra e tudo mais, às vezes a gente Exato. precisa tirar alguma dúvida ali rapidinho, já faz um rabisco ali, já a gente precisa realmente ter uma noção aí da- do papel, do desenho e tudo mais. Pois é. E quantas vezes nós somos pegos na obra
que o mestre de obra não entendeu direito o projeto, você tem que desenhar tudo de novo ali, Tem que de desenhar. uma forma mais didática, né? É, hoje em dia o 3D já ajudou muito, né? Às É, vezes a gente pega imagens do 3D, imprime e leva para ele, que aí ele já consegue entender e absorver aquilo já é mais fácil. muito, muito mais fácil. Até para tirar dúvidas e tal, de volumetrias, de balanços e tudo mais. É bem mais fácil hoje em dia. A gente vai lá, imprime e entrega para ele. Mas nem sempre dá. Então a gente precisa se virar ali no papel mesmo. Às Com vezes. certeza. Total. O papel é nossa casa, né? É o Porque se não tiver energia, você tem que desenhar. Se você exatamente. tiver na obra, você tem que desenhar, né? E Então, é o começo de tudo, né? Igual você falou, é onde a gente coloca a nossa energia ali. ó, entrou alguém parente teu aí, que tem o mesmo É, sobrenome, Regina. minha tia, tô vendo. Que legal. Tô vendo. Oi, Regina. De Rio Preto, Então, inclusive. oi? Também. De Rio Preto, inclusive, também. Olha que legal lá de Rio Preto. Ô, É. Alex, e por que arquitetura? Como que surgiu a ideia de você fazer arquitetura? Como que você escolheu isso? Você Boa conta um pergunta, viu? pouquinho pra gente. Boa pergunta. Eu acho que eu nem sei explicar. Desde quando eu me entendo por gente, eu já estava ali na escola desenhando, no pré, desenhando a cidade, sabe? E Sei. durante o ensino médio, colégio, desenhando planta baixa em caderno, é, aqueles quadriculados, sabe? Milimétrico, eu não lembro mais o Sei, nome. sei. É quadriculado mesmo. É, então, assim, desde criança eu tenho. Eu nem sabia que era arquitetura, que era um arquiteto, e a gente não tinha muita informação, né? E era mais engenheiro até. E aí. Mas desde criança, mesmo sem saber sobre direito sobre a profissão, eu já apontava para esse lado aí. Eu acho que. Bacana. A, Desde a, criança mesmo. é, Parece que é um bichinho que pega a gente, né? não tem muito como É, explicar. Também não peguei ninguém como referência, que só tem eu na minha família. Então, certo. não tem realmente como explicar assim, só aceitar. Você sabe que quando eu fui fazer arquitetura, também ainda não tinha ninguém na minha família. Hoje sou eu e a Carol, né? Sim, eu vi a Mas a Carol veio bem depois, por causa da idade mesmo, né? Que ela é bem mais jovem que eu. E daí, ah, quando eu fui fazer arquitetura, na verdade eu fiz cursinho pré-vestibular em Campinas, né? legal. E foi muito bacana, porque eu queria fazer arquitetura, né? E lá eu tive todo o contato com uma cidade que é maravilhosa, né? Até Que hoje já, é que já, que lindíssima. já suportava esse tipo de profissão na época, né? Exato. Só que para mim era tudo novo. Era Para você tudo. ter ideia, eu não conhecia um arquiteto, Nossa, né? Não conhecia aqui na região, não conhecia. E, mas bom, enfim. de uma E certa eu acho que forma, a maioria de nós acaba indo, né? A grande maioria. Agora, daqui para frente, talvez não seja mais assim. aham, Mas até um tempo, né? Nós fomos fazer arquitetura porque alguma coisa chamou, na é, verdade. de certa forma a cidade te chamava e chamava atenção. Eu falo que é a arquitetura que me escolheu, Foi, realmente. né? No teu Realmente. caso também, desde pequeno, né? Eu também sinto assim. Quando eu era criança, eu viajava muito com meu pai e eu gostava de ir para cidade grande para ver os prédios. Que bacana. Então, acho que não tem nem como explicar, né? As coisas vão acontecendo. É. E você falou que você fez uma pós. Você quer falar um pouquinho da sua pós? Foi na UEL de projeto arquitetônico. É. Ela foi bem legal que a gente consegue aprofundar um pouco mais em tudo que envolve o projeto. Ela é bem técnica. Às vezes a gente nem consegue aplicar muito no dia a dia. É mais para dar um embasamento aí de tudo que existe por trás, né?
até em questão até psicológica e de sensações e de vivenciar o ambiente e tudo mais. E aí a gente também teve algumas coisas específicas, como arquitetura comercial e religiosa. E aí Certo. teve umas coisas bem interessantes aí que deu para expandir um pouquinho mais essa ideia de projetar e fazer projetos, de como a arquitetura tem se comportado hoje em dia também, né? Que tá tudo tão junto e integrado o mundo, né? E É. como que ela tem entrado aí no meio foi bem interessante, assim. Talvez no dia a dia a gente acaba sempre podando um pouco, né? Mas fica meio que intrínseco ali no projeto que a gente acaba criando ali pro pessoal, pros clientes. E a gente vai colocando e meio por osmose, assim, vai. Na verdade, eu creio que é muito de. A gente vai tendo os insights, né? É, E, exatamente. Vai e tendo. daí vai botando em prática tudo o Exatamente. que vai sentindo. É como se fosse alguma coisa que movesse a mais, né? É, Quando você tá criando o projeto, quando você está sempre tem. Eu tenho muitos insights. aham. E é engraçado que às vezes dirigindo, eu adoro na estrada, eu tenho muito insight. Tomando banho, eu tenho muito insight. A parte de criação é bem isso, né? Às vezes Aham, a gente senta para tentar fazer alguma coisa e não sai nada. Aí a gente para, vai fazer ex- alguma outra coisa e a ideia vem na cabeça, vem a solução é. na cabeça, né? Fala, nossa, é isso que vai dar certo. E a gente vai e O, resolve aquilo em 10 minutos que antes a gente passou 2 horas tentando. o E Rogério Quintanilha foi teu professor? ele foi de Foi. ele me deu aulas de conforto na faculdade. Olha que legal. Ele esteve aqui com a gente, Eu né, vi, esses dias. eu Ah, você vi. assistiu? Não, Então, e ele falou muito dessa coisa do arquiteto ser generalista, né? aham. Porque nós temos que viajar por várias praias, na verdade, né? Então, Eu é percebi. legal que você tenha, né? Igual você foi fazer essa pós, você morou em outra cidade, tudo isso vai fazendo conexões diferentes, né? Além do teu aprendizado, porque você tem pouco tempo de formado. Eu quero te explorar algumas coisas ainda Eu sobre percebo isso. muito, eu tenho percebido muito isso, de que a gente precisa estar por dentro de um pouco de cada coisa, pelo menos. Porque no dia a dia é assim. A gente vai numa obra para conversar ali com mestres de obras sobre o projeto ali que a gente está vendo com engenheiros de vigas, de fundação e tudo mais. E a gente sai dali e vai numa outra que está acabando, que a gente precisa ver sobre a cortina, sabe? Sobre a parte de interiores, de objetos que já está acabando já. Então a gente Aham. precisa abrir esse leque mesmo, né? Para entender um pouco de tudo e acho que principalmente conseguir visualizar aquilo que está começando lá no futuro, tudo pronto. Como é que vai ficar para seguir uma linha, né? De raciocínio e de estilo, para a gente não se perder no meio do caminho. Esse é o grande poder do É, arquiteto, né? Ele consegue visualizar tudo antes de estar pronto, né? porque o Certo. cliente às vezes chega também para a gente com várias ideias que são legais, só que às vezes não se encaixa. A gente tem que pegar uma e partir daquele princípio, daquele estilo, senão vira uma bagunça, né? Então a gente também tem que ter esse tato aí para seguir uma linha aí de estilo e de ideia. Ô Alex, é, como você tem aí, tá no início de carreira ainda, tal, né? Tá aí nas primeiras batalhas. Você, Para mim já passou bastante tempo, viu? Mas o já, pessoal, né? Quantos anos você tem de formado? eu já tenho um tempinho. Tá fazendo 9 anos esse ano.
Nossa, eu tô achando que você tem pouquinho, mas você tem cara de menino? Tá enganando bem. É, todo mundo fala. É, eu fiquei depois que. É que assim, eu saí, fui trabalhar fora, depois voltei, fiquei um tempo parado. Que eu realmente comecei aqui na Ativa foi Ah, em 2015, 2016, por aí. Então legal. tem menos tempo mesmo. Aham. Que que eu comecei a pegar alguma coisa com mais evidência, Passa assim. tão rápido, né? Passa bastante rápido. Boa. É, que Bastante. bacana. Então, eu ia perguntar para você, quando você saiu da faculdade, o que que você acha, você teve, isso para a gente falar aqui para os estudantes que estão entrando, né, Uhum. para as pessoas que vão vir a live depois, tem muita gente que vê depois e comenta comigo que É. viu, né? Inclusive eu tô gravando e colocando no YouTube, a gente vai ter Ah, esse isso é acervo muito todo legal. lá, Muito tá? legal, porque aí dá para o Porque pessoal ela ver. paga, né, em 24 É, horas. Eu dá acho para que o é um pessoal acervo ver que depois. legal. Então, daí eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso, né? Apesar de ter 9 anos de formado aí, Ah, mas eu os sei. primeiros anos são complexos, né? São mais Demais, complexos. demais. Quando a gente termina, né? É muito complicado. A gente, durante a faculdade, a gente acha que o mundo espera a gente aqui fora. A gente tem um pouco dessa. Ah, chega até a ser uma ilusão, né? De que tudo vai dar É. muito certo. Que E bom que a gente tem essa ilusão, né? senão ninguém aguenta a faculdade, né? Exato. E aí, quando a gente chega aqui fora, a gente vê que é matar um leão por dia realmente. E que nem tudo é fácil, nem não vai ser, as coisas não vão ser tão fáceis assim. E, e ter que lidar ainda com uma inexperiência, né? É. Porque todo mundo exige essa experiência aí, mas é difícil Você alguém. só vai saber que você não sabe a hora que você formou, né? Fala, Exato, tá, e agora? O que que eu faço com tudo isso? com certeza. E aí, eu acho que é meter a cara e tentar ir um dia de cada vez, não ter medo. Acho que o medo paralisa a gente muito, né? Com certeza. E, e assim, tentar abraçar todas as oportunidades que existem. Porque às vezes uma coisinha que aparece, uma reforminha ali, alguma coisa Importantíssimo isso que você está falando. boba, pode abrir uma porta enorme depois, sabe? E sempre dar um pouco mais de você, eu acredito. Sempre fazer um pouco mais além, porque depois o universo traz de retorno pra gente. Eu acho Exato. que. E isso para a vida toda, assim. Eu acho que. E realmente não perder as oportunidades. Fazer. Seja uma reforminha pequena, eu acho que ela pode vir, pode trazer muita coisa boa aí no futuro. E a Exatamente. gente não começa pegando grandes coisas, grandes obras, grandes casas e obras comerciais. É sempre ali pequenininho, sempre alguém conhecido, um amigo, um colega, alguém da família. Acontece muito isso, né? Com pessoal, com gente da família que Quer te fazer alguma procura, coisa? quer fazer alguma coisa. E aí pode ser uma porta, uma oportunidade para você mostrar o seu trabalho e principalmente pegar um pouco de experiência, né? Nesse início. Porque aí com alguém conhecido é até mais fácil de lidar com isso, de lidar com as incertezas e tudo mais. Eu acho É. que. Mas é difícil. E também eu acho legal, interessante você, a pessoa que acabou de se formar tentar procurar algum escritório para trabalhar junto. Alguém que já está há um tempo aí no mercado para pegar um pouco de experiência. Para não sair metendo a cara sozinho, porque a chance de não dar muito certo é bem grande. Para É saber daí como que a pessoa vai ver a importância que tem fazer um estágio enquanto está na é. faculdade, né? Porque E a gente, muita gente leva a faculdade num oba-oba é, e depois, a hora que forma, fala, e daí? realmente. E Um até porque diploma embaixo do braço e se não tiver conhecimento, se não tiver boa vontade, se não buscar, não vira nada, né? e a gente e é uma profissão que lida com sonhos das pessoas e com valores muito altos, né?
Então, na faculdade, a gente tem sempre a nossa criatividade estimulada. Sempre pode tudo, a gente tem que aflorar mesmo para criar, para desenvolver a parte de criação, mas depois, na vida real, o pessoal é só podando, né? A sua criação e em relação aos projetos e tudo mais. Então, a gente tem que É, saber... porque começa pelo bolso, né? Muitos projetos Exatamente. começam. Exatamente. Porque a gente lida com sonhos, mas o sonho, todo sonho tem um limite, né? Quando Tem um você se limite, fala em um preço. arquitetura, né? Um preço. E também eu acho essencial saber que aquilo que você está projetando vai sair, vai dar certo e vai se concretizar. A gente tem que ter essa noção de saber como que as coisas vão se conversar ali na obra e vai dar certo, para não dar uma caca e estragar tudo. E ao mesmo Pois tempo é. não perder a criatividade, né? E ir trabalhando aí com todas essas questões, de acordo com o desejo do cliente, com a condição financeira. A gente mexe muito com isso e é muito sério, muito importante, né? Quando você foi trabalhar na MS, você já era formado, né? Já, aí eu ficava mais na parte de escritório interno ali, na Certo. projeto, Daí que você aprendeu a mexer com documentação, projeto executivo, 3D. aprovações, essas É, coisas também. e o legal é que eu absorvi muito a parte de criação também, de como que eles trabalhavam nessa parte aí de criação, de desenvolver os projetos e tudo mais, de funcionalidade ali, da parte funcional, da parte estética também. Eu aprendi muito, que foi numa época que eu percebia que a arquitetura lá já estava um pouco mais avançada que aqui, com relação a essa parte estética. Certo. Então, me ajudou É, muito nisso daí. São José do Rio Preto é uma puta cidade, né? É, Ela deve ter o quê? 400 mil habitantes hoje? eu acho que um pouco mais. Mais que isso, né? Acho que uns Tem 450. muitos condomínios fechados, Tem tem bastante. obras lindíssimas lá, né? Tem, E quanto maior a cidade, as coisas vão chegando lá primeiro, né? Chegando nas cidades grandes primeiro e vindo para com cá. certeza. Hoje eu já percebo bastante diferença. Eu acredito que o que a gente quiser inventar aqui e tiver no mercado, a gente já consegue trazer já levar para qualquer lugar. Seja uma cidade pequenininha ou para uma cidade grande. A gente acha Exato. que por conta da tecnologia e toda essa logística. Às vezes a mão de obra, né? Conforme o produto, o material que você quer usar, nós ainda temos os limites, né? Nas cidades pequenas por causa É, disso, né? A não tem ser que o cliente tenha uma grana e possa trazer que possa trazer de profissionais de fora. fora, tal, daí não tem limite, né? Até no deserto do Saara a gente vai construir. Mas é raro de acontecer. Isso é a ideia que a Pois gente tem é, quando a gente se forma. é, Depois a gente percebe legal. que não é assim que o barco toca. Eu separei uns pensamentos aqui. Aham. Esse é de Le Corbusier. Hum. Arquitetura é um estado de espírito e não uma profissão. Ai, total. Mu- Primeiro que ele era visionário, né? Ele Aham. mudou a história da arquitetura. E é muito em estado de espírito. Acho que ela tá com a gente o tempo inteiro. E é muito de transmitir sensações. A gente consegue muito isso. De, de fazer alguma obra ali e fazer com que a pessoa se sinta de determinada forma, estando naquele espaço, vivenciando aquilo, né? Eu acho que é totalmente ajuda nessa parte de sensações, de estados de espírito. Eu acho que ela pode facilitar, como dificultar a convivência ali dentro de um ambiente, de uma pessoa, tanto numa casa quanto numa obra maior que a gente vá para visitar, para sentir. É legal que quando a gente faz viagem, por exemplo, a gente basicamente vai ver arquitetura, né? A gente vai ver aquilo que até que quem não é da área Pensa que está passeando e está trabalhando, né? Arquiteto é assim. mas até
quem não é da área. Às vezes sai e vai ver as obras Verdade, adora, né? antes. Tem muitos E aí, amantes, né, da arquitetura. por exemplo, uma igreja gótica. E aquilo transmite uma sensação diferente para as pessoas, né? Sabe que dá para falar que o arquiteto é um grande médico das sensações, né? Pode Porque, ser ou da atmosfera, né? Porque também. ele estuda e ele cria atmosferas com os ambientes que ele produz, que ele faz, que ele cria, né? Então, toda essas sensações que as pessoas têm não é por acaso, né? E Com sim certeza. porque a E, arquitetura ela tem esse poder, né? De mudar o ambiente, é, de mudar a atmosfera de cada lugar, com as cores, com as formas, enfim, com os materiais, né? e eu acho que pode transmitir tanto positivamente como negativamente, Com dependendo certeza. do, do projeto e da obra e tudo mais. Se o A gente arquiteto não for muito bom, ele pode errar muito. e, e, Achar que está passando uma coisa e está passando outra é, completamente diferente. e aí acabar realmente fazendo a pessoa se sentir bem ou mal em determinado lugar. Então tem muito isso mesmo, realmente. Bacana. E deixa eu fazer uma outra pergunta para você aqui. Gente, quem está aqui na live pode soltar os coraçõezinhos aqui Corações, embaixo, tá? Aperta o coraçãozinho aí do lado para chamar mais gente. E é, também pode fazer perguntas. Faz alguma uhum. pergunta aí pro Alex, né? Se nós não soubermos responder, outro dia a gente responde em box. Aí, ó, os corações subindo. Oi? Os corações subindo. Legal. Tô vendo aqui. Bacana. Olha ela, Alex, essa pergunta eu tenho feito para todo mundo. Uma amiga minha que teve uma arquiteta de Curitiba, que ela Uhum. que estreou a maratona, A na maratona. verdade, e foi muito legal. E daí eu fiz essa pergunta para ela, né, que eu tinha visto num dos pensamentos dela no Instagram dela, né? O que faz da sua casa um lar? Ai, eu acho que É pessoal, né? ela é realmente isso. Ela tem que ser única. Ela tem que ter a cara da pessoa que está vivendo ali. E a gente gosta muito de fazer, principalmente interiores, aquela casa tipo casa de revista, sabe? Só que aí ela acaba ficando um pouco, como que eu posso dizer? Um pouco fria, meio sem vida. Um pouco casa de revista, parece que é do outro, né? É, eu acho que ela tem que ser um pouco, a gente aprende na faculdade uns termos meio kitsch, Eita. meio tem que ter a cara da pessoa mesmo, tem que ter por mais que muita gente ache cafona, tem que ter o porta-retrato ali da família na rack da sala, tem que ter a personalidade da pessoa. E para a pessoa se sentir à vontade dentro da própria casa, né? Eu Com acho que certeza. tudo bem. Ela se casa de revista, é o nosso trabalho. Ela tem que ser o melhor possível. Mas sabe aquele pouco de desordem que faz no dia a dia, que deixa, realmente comprova que a casa é funcional. Então ela tem que ter um pouco disso para se fazer. Igual o Rodrigo falou aí, ó, sensação de pertencimento. É bem isso Exato. mesmo. Se Tem não que tiver isso, parece que a casa é do outro, Parece a casa do vizinho, é né? a casa da revista que a gente vê, a gente idealiza. É, Exato. é, todo mundo quer ter uma casa bonita, a gente se sente melhor, né? Mas ela tem que ter a nossa cara, total. Tem a ver com você, né? E os objetos Todo pessoais, as espaço. pessoas ali, os objetos pessoais integrados dentro desse ambiente de casa de revista. É. É por aí. É o desafio, né, que o arquiteto tem, né? Porque eu acho que desde a primeira entrevista Total. que você Que faz acontece muito com o isso. cliente, né? A gente pergunta, tem algum móvel em específico que você quer manter?
às vezes, sei lá, uma cristaleira que era da avó, sabe? Que a gente tem que agregar nesse projeto novo e colocar na casa. Então essas coisinhas aí vão fazendo a casa se tornar um lar, né? Não uma coisa fria, sem vida. A Neuza tá falando que tá adorando o papo. Ai, obrigado. Muito obrigado. Que bom. Então, Alex, daí eu vou emendar com uma outra aqui, Uhum. que é do Oscar Niemeyer. A Adoro. humanidade precisa de sonhos para suportar a miséria. O que você me diz disso? Ah, acho que isso tem tudo a ver, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? E a nossa profissão, ela lida totalmente com isso, eu acredito. Que todo mundo sonha, principalmente em ter uma casa, em ter um lar legal, um lar bonito, né? Pra gente se sentir bem. E é o que move a gente, total. É, senão a gente para. A gente precisa, de qualquer forma, levar as coisas adiante, sonhar e acreditar e fazer acontecer. E a gente lida totalmente com isso, porque a gente pega uma ideia, a gente pega um sonho e faz ele se tornar realidade, se tornar concreto ali, né? E se perpetuar. E até eu acho muito legal, porque aquilo que a gente faz agora em vida vai durar muito mais do que a nossa própria vida, né? Com certeza. Vai ficar ali marcado. Na verdade, a arquitetura ela é tão importante para a humanidade Muito. porque ela conta a história do ser humano, né? Bastante. Quando você começa se você for ver que a arquitetura, primeiro o homem procurou o seu abrigo, né? Lá É, na Idade da Pedra, o homem ele procurou as cavernas. Primeira tá, ideia dele era a total- proteção, né? exatamente. Está totalmente ligado com isso. E a gente não aprende muito sobre história da arquitetura, né? Por exemplo, na escola e tudo mais. Ela fica ali meio esquecida. A gente só vai aprender isso quem faz arquitetura mesmo na faculdade. E Exato. conta realmente muito a história da humanidade. Então tem tudo a ver com isso daí, sobre os sonhos e tudo mais. E quando Niemeyer era fala um de. gênio. Desculpa, Niemeyer era um gênio. Ele um era gênio. visionário Um gênio. também. Além, né? Muito além. Ele morreu com É, 105 anos. Eu falo que eu também vou morrer com 105 anos, que eu amém. sou. Não, ainda falo assim: 105 anos, 8 meses e 13 dias. De Deus, Com saúde, para com saúde. produzir muito Tem aqui na Terra. bastante coisa ainda para fazer. Bastante. Então, só para dar um pitaco aí nesse pensamento, né, que a humanidade precisa de sonhos para suportar a miséria, Uhum. é, é tudo isso que você disse, né? E nós precisamos mesmo, né? O homem precisa sonhar. E às vezes o sonho que é de um é completamente diferente do outro. O que E se completam. satisfaz a um cliente ou a uma pessoa não satisfaz o outro. Por É, isso que nós temos que ser profissionais, que temos que saber ler exatamente a necessidade, o sonho, o tamanho do sonho daquela pessoa, porque realmente. o bolso é o mais fácil saber. Você pergunta quanto você tem para gastar, É, né? geralmente, né, a gente precisa, logo no início, a gente precisa ter uma base para saber até que ponto a gente vai chegar, né? Até que ponto a gente vai Exato. investir. E realmente é o que move a gente, né? E Senão a você gente vê não que vai. tem gente que é muito feliz numa casa, minha vida. Uhum, O sonho dela era aquele. exatamente. Entendeu? E daí que eu acho que nós, profissionais, temos que ser totalmente íntegros e Também. coerentes e Total. trabalhar igual para todos. No meu escritório, quem chega que é mais, que tem menos poder aquisitivo, até o que tem mais, tem que ser tratado da mesma forma. Aí Porque, entra a paixão pela profissão, né? Independente do que você vai fazer, você vai dar o seu melhor ali. com certeza, e o respeito, né? O É, respeito pelo seu cliente.
E você sabe que falando isso, e com uma coisa que você falou lá atrás, que é meio parecido, Uhum. que às vezes, quando você falou que chega, às vezes, uma pessoa pedindo para fazer um pequeno projeto, uma reforminha e tal, e de repente aquele cliente vai te trazer muitos outros, ou ele futuramente vai te passar um puta de um projeto, É, né? ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, né? Tipo, o mundo muda. Então, e independentemente do tamanho, é aquilo que você acabou de falar, é o sonho da pessoa. Pode ser o que ela está investindo a vida inteira dela, né? Exato, Então, a gente é tratar realmente todo mundo igual, independente do tamanho do projeto. É exato. um projeto, não é um projetinho, né? É tratar realmente todo mundo igual, independente do Você tamanho. sabe que eu tenho um hábito que eu adquiri esse hábito pela, naturalmente, mas Uhum. depois de muitos anos de carreira que eu percebi que eu tinha esse hábito. Ele é bom até certo ponto e tem um outro lado que ele se torna um pouco negativo pelo lado comercial. Mas, por exemplo, quando a pessoa é anunciada pela minha secretária, que eu vou atender, às vezes eu conheço o cliente, às vezes marcou hora e eu nunca vi aquele cliente. Aham. E daí, quando ele entra na sala, a minha alegria é grande, entendeu? É uma coisa natural. Eu gosto de atender aquela pessoa e de saber qual é o sonho que ela tem. De saber De que ela saber o te que eu escolheu. vou poder fazer por ela. Eu não estou pensando em grana, E o legal é de entendeu? saber que Eu ela te falo, por isso que eu falei do negócio de comercial, Aham. porque eu não estou pensando em grana. Você tem que pensar também, claro, né? Mas no primeiro momento que eu vou atender a pessoa, eu estou muito preocupado em atendê-la bem e em saber conseguir tirar o máximo dela Sim. para poder ajudar a realizar o sonho, né? Eu acho que isso é E o legal é de saber que ela importante, te escolheu para realizar esse sonho, né? fantástico. Entre todas as pessoas do mundo, a gente se sente honrado e orgulhoso em saber que a pessoa te Pois é. escolheu para. E daí você tem que respeitar mais ainda esse cliente, Exatamente. É bem por aí. né? Então, por isso que. E Porque aí. dentre tantos profissionais ele te escolheu, né? É, e aí. Todas as oportunidades se tornam únicas e se tornam grandes para a gente crescer na profissão e até como pessoa, né? Tem uns comentários, não sei se tem perguntas, dá uma olhadinha, fazendo favor. A maior subiu para mim, vê se você consegue ver. Agora voltou. Tinha pausado. Voltou? Tinha pausado, né? Agora voltou. Tá normal. Ok. Vê se tem alguma pergunta, Alex. Nossa, eu nem tava. Desculpa, mas eu não tava prestando atenção. A gente tava conversando. Tem os textos aí. Aham. A maior recompensa é ver a felicidade estampada no rosto da pessoa. Que legal. É. Pode ler uns comentáriozinhos. Eu acho que é legal, né? Essa interação das pessoas, Aham. participação. Obrigadão, gente, que vocês estão participando aí. Se quiser fazer uma pergunta para o Alex também. Realmente. Nossa, que legal. A maior recompensa é. O Adriano é corretor, por isso que ele tá falando isso, de ver a felicidade, né? Quando ele entrega alguma coisa para uma casa para uma pessoa, a pessoa fica tipo, realizei o sonho da minha vida, né? É bem isso. Bacana, né? É bem legal. E Então, legal nossa, o tempo voa. O oh, tempo voa. É porque tá bom o papo. pois é, vamos repetir a dose. É, com certeza. Alex, tem um pensamento de Frank Lloyd Wright. Ai, adoro. Eu adoro ele também. E adoro e admiro muito o trabalho dele, a Muito, história muito. dele, enfim, né? Demais. E tem um momento que ele fala assim, nós estamos falando aí de relação com o cliente, né? Uhum. E aqui tem a ver, deixa eu ver. Ó, um expert é um homem que parou de pensar.
Para que pensar se ele é um expert? É filosófico isso daí. É. É, um expert é um homem que parou de pensar. Que parou de pensar. Então, para que pensar se ele é um expert? É, é, é meio ambíguo, né? Meio É que, na verdade, aleatório. por exemplo, se ele é um expert em tudo, ele É. parou de pensar. Nós nunca somos experts, né? Ai, não, não, Isso não, aí é bom para baixar um pouquinho o ego das pessoas, né? também. Abaixar, falar, olha, gente, quanto mais você aprende, mais você vê que não sabe ou que tem que Nossa, aprender, né? demais. É todo dia. E eu acho que é interessante a gente ser humilde e falar também que não sabe, quando a gente não Com sabe. certeza. Não É, sabemos tudo, é, né? Não tem como. E outra, e na nossa profissão, sendo generalista, você tem que saber muita coisa, muita coisa. E as novidades estão vindo como uma tempestade, né? Toda hora tem novidade no mercado. Então, às vezes, o cliente traz uma coisa, ele teve mais tempo, às vezes, de pesquisar do que você. é, Fala, a gente tem exa- que estar antenado o tempo todo, né? ou o pedreiro que está lá na obra, que já tem 30 anos de obras, de carreira, e aí ele pergunta uma coisa, quando a gente não sabe, eu acho muito importante isso. Falar, olha, vamos conversar, porque aí a gente vai trocar uma certa experiência aí de que eu nunca lidei com isso, eu preciso saber a sua opinião, que você tem mais experiência no assunto, já passou por isso outras vezes, enfim. Realmente, todo dia é um aprendizado, total. Aqui tá Santa Luz, né? É, Iluminação falando de Prudente. Nunca sabemos tudo. Todo dia é um aprendizado, com certeza. Eu falo que eu vou aprender até o último dia da minha vida. Tem muita gente de uma geração, da minha geração para trás, talvez. Não, mas tem gente nova também. Falar, não, eu já aprendi o que eu tinha que aprender. As pessoas que são um pouco mais velhas também falam, não, eu já aprendi. Não! O aprendizado é para o espírito, eu acho é que para a alma, eu acho que né? conforme o tempo passa, mais a gente precisa aprender. Com Mais as coisas vão certeza. acontecendo e a gente precisa entender o que está acontecendo, a gente precisa aprender. Só para responder ela, como a gente define o conceito do projeto com a iluminação, eu acho que tem Eu não vi essa pergunta. é, eu acho que tem Fala aí. tudo a ver, muito, principalmente falando da iluminação artificial, ela é que a gente volta um pouco no que a gente já falou, de transmitir sensação. Exato, Ela aconchego. É, ela pode mudar completamente o ambiente. Se a gente Muda pega, por exemplo, um paisagismo com iluminação e sem iluminação, eles são totalmente diferentes. Então, completamente. precisa ser tudo muito integrado para funcionar e dar certo e ficar legal. E a Porque a iluminação a luminotécnica veio para valorizar, né? Ela vem para. valoriza É, todo o nosso trabalho, toda a parte imobiliária, de a gente, paisagismo, como você disse, a né? gente consegue A focar sobre aquilo que a gente volumetria. quer, destacar aquilo que a gente quer e trazer conforto também. Então, até, por exemplo, numa fachada. Às vezes eu estou criando alguma coisa e penso, aqui vai ficar legal tal tipo de iluminação que vai funcionar junto com essa fachada num todo. Então, é realmente assim, tudo bem integrado nesse sentido. É bem bacana. Ai, ai, tá. O tempo tá voando, Alex. Deixa eu ver aqui. Eu tinha Tá, e separado mais alguma coisa. quando dá uma hora, a live derruba, né? O Instagram acaba. Não, mas eu tô olhando, eu tô acompanhando, porque daí eu encerro antes dela derrubar, Aham. né? Senão a gente perde o, Senão a gente fica o parado. conteúdo, né? É, para aí. Então, Alex, antes das considerações finais, sempre eu estou fazendo o nosso bate-betoneira aqui, né? Você já deve ter visto que você viu nas Eu outras vi, lives. eu vi. Eu Isso, mesmo dou risada. isso deixa a gente um pouco ansioso.
Ah, é? O bate-betoneira? Porque a gente tem que pensar aquilo que vem na cabeça, falar aquilo que a primeira ideia que vem na cabeça, né? Pois é, hoje eu tive uma ideia, mas eu tava trabalhando num projeto, falei, depois eu vou escrever mais um negocinho, daí acabei esquecendo de escrever na hora, mas daí fica para depois. Numa Uhum. próxima a gente faz outra pergunta, né? Então vamos lá. É, Vamos começar pela forma. Uma forma, Ai, eu tô muito em linhas retas, retângulos e quadrados. Eu acho que é por aí. certo? Forma retangular. Uma cor, Na arquitetura, cinza. cinza. Um estilo, Ah, contemporâneo, total. um cheiro, Um cheiro. Sabe que eu gosto de cheiro de tinta? cheiro de tinta. É, Eu também. eu acho que Aliás, tem umas marcas que tem um cheiro mais gostoso, né? eu acho que dá um frescor assim para o ambiente, uma coisa de algo novo que acabou de ser criado. Legal. Agora, um prato. Um Bem prato, pessoal. qualquer tipo de massa, muita massa. Macarrão, pizza, qualquer coisa assim relacionada a isso. Esse bate-betoneiro é mais para a gente conhecer um pouco mais, tá? Uhum. E uma Eu dei uma frase. Pode travada. ser tua, pode ser alguma que você goste. Deu uma travada. Vamos esperar voltar. Espera aí. Vai voltar, vai voltar. Espera aí, a minha não caiu, tá, gente? Só travou a dele um pouquinho. Vamos ver se volta. Não voltou. Acho que ele vai ter que sair e voltar. Alex, se você estiver me ouvindo, tá ouvindo? Aqui voltou agora. Ai, que Voltou. bom. Não precisou sair, né? Não, voltou. Teve uma arquiteta lá de São Paulo que ela teve que sair duas vezes e voltou É, rapidinho. mas aí eu Sai e volta, parei. né? Daí dá certo. Eu não sei se você perguntou outra coisa, eu parei na massa, no prato. Tá. Depois eu perguntei, eu falei uma frase que você. Tua ou uma frase que você goste? Uma frase. Um ah, pensamento. Torna-te quem tu és. Nietzsche. Torna-se quem tu és, Nietzsche. Bacana demais. Uma alegria. Ai, meus cachorros. Tenho Tem dois. mais de um, então. Tenho dois. Legal. Como eles chamam? Ah, é o Bidu e a Mili. Duas crianças. Ah, é um menino e uma menina. É. Legal. Um lugar na casa. A cozinha. Cozinha, comilão, né? E é onde reúne todo mundo. Bacana. Um livro. Pode, pode ser o último? É, Pode. Quem pensa enriquece. Certo. De quem que é? Você É lembra ou não? Napoleão Hill. Ah, é do Napoleão Hill. Uhum. Ele tem muitos livros, né? Tem, Alguém falou do Napoleão Hill esses dias também, não lembro quem foi. tem. Ele é um cara é, um pensador bem visionário aí com relação à riqueza e tudo mais. É. Na década de E um 30. grande palestrante também. É, Vamos lá. Um filme. um filme, Inception. Eu não lembro o nome dele em português. Aquele com o Leonardo DiCaprio, eles vão entrando nos sonhos. Ele é até muito tem a ver com arquitetura. Ele sempre tá naquelas listas de filmes que todo arquiteto deve ver, que Ah, tem sonhos aparecendo vários estilos arquitetônicos diferentes. É bem que ficção bacana. científica. Eu gosto desse tipo de filme. E também O Preço do Amanhã, eu acho legal. Certo. Também é ficção científica. Eu falei do grande palestrante do Napoleão, só que o Napoleão não está mais com a gente, né? Não. Já partiu. É. Um sonho. Eu acho que continuar me desenvolvendo tanto profissionalmente quanto pessoalmente. É, Continuar caminhando e ir além, não ficar estagnado e parado no mesmo lugar.
sempre com a Beleza. mente aberta. Montanha, campo, praia ou cidade? Ai, cidade total. Sou muito urbano. Muito. É, legal. Um hobby que você tenha? Um hobby, sinceramente, deitar no sofá e maratonar uma série. Pegar aqueles dias de ócio e ficar. Certo. E uma palavra que te defina, Alex. Hum, criativo. Como é difícil a gente Se falar das nossas autodefinir? qualidades, né? Mas deve. Eu acho que criativo. Criativo. Beleza. Alex, pelo nosso horário, olha como passou rápido. Deu nosso tempo. Debutei. Eu quero que você faça. Tem aí 2 minutinhos para você fazer as considerações finais. Primeiro, antes eu quero agradecer as pessoas que participaram, as que estão aqui conosco, né? Quero convidá-los. 10 horas daqui a pouco, 10 horas da noite, eu tenho a Milena Medeiros, que é de Prudente, né? Ai, Que ela é designer. Tua amiga? super. Ela entrou aqui, a Milena. Eu vi. Eu vi ela por aqui. Então, eu vou estar 10 horas com ela, tá? Aqui na Maratona de Arquitetura. E todos os dias nós temos, agora nós vamos ter praticamente dois por dia, tá Olha, bem? legal. Vamos lá. 1 minutinho. Eu acho que a gente, principalmente nesse momento, é um resumo de tudo que a gente conversou aqui nessa 1 hora. É acreditar sempre nos nossos sonhos, porque é ele que move a gente. E não deixar parar se a gente tem. Travou de novo, vou continuar falando. Mas eu estou ouvindo. Tá. Não deixar parar. Voltou. Ai, Alex. Voltou sem som. Que dó. Vê se você consegue sair e entrar com uns 30 segundos aí. Por causa do som. Não estou te ouvindo. Beleza, eu vou ter que encerrar então. Brigadão. Valeu, Alex. Tudo de bom para você. Muito obrigado por todos que estiveram aqui. Infelizmente teve esse defeito do Instagram aí, mas nós vamos voltar numa futura live. Valeu?